chamo-me Sofia, sou portuguesa e moro aqui na Suíça e hoje vou-vos falar sobre abonos, ajudas, seguros de saúde, emprego e casas. E agora, sem mais demoras, vamos lá ao vídeo. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o abono. O abono, quem faz a demanda é o patrão e o patrão envia esses papéis todos e depois nós recebemos em casa um papel a informar quanto é que vamos receber de abono por cada criança e com a data em que a criança faz 16 anos, porque é nessa data que o abono acaba. Se entretanto a criança continuar a estudar, teremos que todos os anos enviar para esse local, para essa caixa onde está o abono, porque existem várias caixas de abono, temos que enviar esse papel que é a atestação em como a criança continua a estudar. Porque se não enviar esse papel, a partir de julho, que é quando a escola depois acaba, você acaba por deixar de receber. O abono varia conforme os cantões. Eu posso dar o meu exemplo. Eu, por exemplo, trabalhei no cantão de Vaud, onde eu pertenço, mas a empresa para onde eu estava a trabalhar pertencia ao cantão de Geneve. Então eu recebi o abono dos meus filhos através dessa empresa. Essa empresa, como estava no cantão de Geneve, o cantão de Geneve paga um pouco mais, então eu recebi um pouco mais, embora estivesse a trabalhar no cantão de Vaud. Cada vez que mudamos de patrão, teremos que novamente dar os papéis todos ao nosso empregador e ele enviar novamente para a caixa onde ele pertence e depois voltamos novamente a receber o abono. Uma criança que tenha mais do que 16 anos, que já esteja na aprendizagem, recebe um pouco mais. E quando temos mais de 2 filhos, recebemos um pouco mais. Quando temos mais de 3 filhos, recebemos um pouco mais e é assim que tudo vai acontecendo. Posso-vos dizer que no último ano em que recebi dos 3 filhos, recebia 900 e pouco francos. Neste momento, por exemplo, pela Madalena recebo 300 francos. Logo no início de cada mês é pago esse valor. Agora vamos falar do segundo tópico, que é as ajudas. É verdade, podemos nos candidatar para termos ajudas no pagamento dos seguros de saúde. Muitos imigrantes antigos, que já chegaram aqui há muito tempo, não o fazem e muitos deles ainda são contra, ainda hoje em dia. Mas todos temos direito a pedir, até os suíços fazem. E o que precisamos de fazer para pedir essas ajudas? É isso que eu vou falar agora no vídeo. Em primeiro lugar, temos que ter as 12 fichas de salário desse ano. Temos também, em segundo, ter connosco o contrato de seguro de saúde de cada habitante da casa, desde que seja menor, porque se for maior, será essa pessoa que terá que fazer esse pedido de ajuda. Com esses papéis, dirige-se à Segurança Social da vossa localidade e depois de entregar esses papéis, terá que esperar mais ou menos 3 a 4 meses até obter uma resposta. Se for negativa a resposta, poderá novamente colocar os papéis no ano seguinte. Se a resposta for positiva, virá um papel como este, em que vem informar quanto é que vai ter de ajuda por cada agregado familiar. A comuna entrará em contato com a própria seguradora, eles é que tratam desses papéis. Depois, os seguros mandarão para a vossa casa novos boletins de pagamento. Esses boletins já vêm com o desconto que a comuna vos ajuda. E agora vocês perguntam, então e durante esses 4 meses de espera eu vou deixar de pagar os seguros? Eles vão retribuir esse dinheiro? Não, o melhor é continuar a pagar os seguros, mas eles irão lhe pagar esse dinheiro, mas não lhe vão enviar um cheque para casa com esse valor. O que eles lhe vão fazer é o seguinte, eles fazem a conta quanto é que você já pagou a mais durante esse tempo e então durante um tempo, até que as contas não estejam liquidadas, poderá não ter que pagar nada. E agora, interessante, vamos falar sobre seguros de saúde, que muita gente tem muitas dúvidas, pessoalmente os que chegam e os que querem vir para aqui para a Suíça. Como é que isto funciona? Isto funciona com franquias. Quando você faz o seguro, eles perguntam-lhe qual é a franquia
Então, pode haver franquias de 300, 500, 1000, 2500. Você é que escolhe essa franquia, sabendo que quanto menor é a franquia, mais paga no final do mês. Existem muitas seguradoras e cada uma propõe um seguro. Temos é que ter em conta que também temos que fazer um seguro complementar. E um conselho que eu vos dou é que leiam muito bem todas as linhas, façam as perguntas que tiverem que fazer para vocês saberem aquilo que estão assegurados. A complementar não é obrigatória, mas eu dou por conselho fazê-la. Porque existem muitos remédios e muitos tratamentos que só o seguro normal não abrange. Por isso é que eu vos digo, quando fizerem um seguro, leiam muito bem todas aquelas linhas porque os seguros vêm em francês ou vêm em alemão conforme o cantão ou italiano. Por isso, ou vocês sabem muito bem falar o francês e entender aquilo que lá está escrito, ou mesmo o alemão, ou então tenham uma pessoa ao vosso lado que vos explique tintim por tintim o que cada linha significa e o que é que está abrangido, que é para depois não terem nenhuma surpresa. O seguro das crianças, que é um pouco mais abaixo do nosso, não é? O valor, pode ter franquia ou não. Eu, por exemplo, fiz sempre dos meus 3 filhos sem franquia. Tendo atenção que o seguro das crianças é mais barato enquanto elas são crianças, até atingirem os 18 anos, a partir dos 18 anos começam a pagar o mesmo valor dos adultos. E agora, como é que funciona isso das franquias e dos seguros? A criança vai ao médico e quando a criança vai ao médico, nós pagamos, pelo menos o meu seguro, eu pago 10% do valor de cada consulta até atingir um valor de 350 francos. E isto ao ano, não se esqueçam que é sempre baseado entre janeiro desse ano até ao dia 31 de dezembro desse próprio ano. Quando volta ao ano seguinte, tudo começa de novo. O seguro dos dentes é um seguro que é feito à parte, não esquecendo que os tratamentos dos dentes aqui na Suíça é muito caro, por isso é que muita gente faz os tratamentos ou em Portugal, na Hungria, na Itália, na França, em todos estes países aqui ao redor, em vez de fazer o tratamento aqui na Suíça. Eu, por exemplo, posso-vos dizer que para arrancar um dente, isto o meu exemplo, paguei 170 francos. Quando aqui cheguei, na altura quando fiz os seguros, disseram-me que só podia fazer o seguro dos dentes à minha filha mais nova, porque vinha com 4 anos, e isso tem a ver com depois o aparelho que a maior parte das crianças utiliza a partir de uma certa idade, então eles não aceitam muito as crianças mais velhas. Isso foi a informação que me deram. Mais tarde eu vim através de, falamos com aquele, acabaram por me informar, porque a gente acaba por saber certas coisas que no início não nos dizem, então acabei por me informar que se eu tivesse ido ao dentista, pelo menos com o meu filho de 14 anos, na altura, teria que ir ao dentista, ele fazia o tratamento que fosse necessário aos dentes, fazia um rapport e depois com esse rapport de tudo que eles tinham feito, em como diziam em que estava tudo bem com os dentes do meu filho, poderia ir à seguradora e mandar fazer um seguro dos dentes para ele. E agora pergunto a vocês como é que funciona isso os seguros. Tal e qual como eu, no início, há 8 anos atrás, também tinha muitas dúvidas em relação a isso, porque não sabia como é que isto funcionava em relação aos seguros. Pensava que pagasse o valor do seguro no final do mês e que depois não teria que pagar mais nada, mas não é bem assim. Com muita pena minha, mas nós temos que pagar cada vez que vamos ao médico. E agora vou explicar como é que isto funciona e vou dar o meu exemplo. Eu, por exemplo, eu tenho uma franquia de 500 francos. Essa franquia começa desde janeiro até dezembro desse ano. Quando chega a janeiro do ano a seguir, tudo volta a novamente começar do zero.
Se for ao médico aqui, e quem mora aqui sabe bem aquilo que eu estou a falar, se for 2 a 3 vezes ao médico, logo nessas 2 ou 3 vezes já fez a franquia dos 500 francos. Depois de pagar essa franquia, imaginem que vocês vão ao médico no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, acabam de pagar a franquia de 500 francos e desde o mês de março até dezembro vão continuar a ir ao médico. Então, durante esse tempo que vão ao médico, vão pagar 10% de cada consulta até atingir 700 francos. Depois de ter pago a franquia de 500 francos e esses 10% até atingir a franquia de 700 francos, pode continuar a ir ao médico até ao dia 31 de dezembro e não terá que pagar mais nada. Agora vou falar sobre emprego. Tenho recebido muitas mensagens em relação a pessoas que se encontram em Portugal e fora de Portugal a perguntar-me se eu conheço alguns sites para elas se puderem inscrever, porque estão fora daqui da Suíça, mas gostavam de emigrar aqui para a Suíça. A Suíça, a nível de emprego, ainda funciona muito com o conhecimento. Se você conhecer alguém aqui na Suíça que conhece alguém que esteja a precisar de um funcionário, é muito mais fácil encontrar trabalho. Se não tiver conhecimentos, torna-se um pouco mais complicado. Se está à procura de trabalho, se puder vir aqui de férias, é muito mais fácil, mas venha munido de um CV na língua do cantão para onde quer emigrar e também de uma carta de motivação, porque não se esqueça, eu já expliquei num vídeo, que os suíços ligam muito à carta de motivação. Se não tiver local para fazer fotocópias e precisar de fazer fotocópias da carta de motivação e do CV, existem em algumas grandes superfícies, à entrada dessa grande superfície tem uma máquina em que pode fazer fotocópias. Terá que pagar por cada fotocópia um valor. E agora vou-vos dizer os sites que eu conheço de Portugal em que encontro trabalho para aqui para a Suíça, que foi onde eu procurei na altura, eu mais o meu marido. É assim, existe o site, o SAP Empregos, encontra alguns trabalhos aqui para a Suíça. Também tem o Net Empregos Internacional e Euros. O site Euros foi onde o meu marido conseguiu encontrar trabalho para vir para aqui. Se souberem um pouco da língua do cantão para onde vão, ajuda imenso, principalmente o básico. No inverno consegue emprego mais facilmente nas montanhas, principalmente nos hotéis, nos restaurantes, é muito mais fácil encontrar aí trabalho. No verão tem os campings, os hotéis, a construção e os jardins. Agora vou falar sobre casas. É assim, tenho recebido muitas mensagens com pessoas que me perguntam como é que conseguem alugar uma casa aqui porque querem vir para a Suíça e não sabem o que é que terão que preencher para conseguirem uma casa. Se está fora de Suíça, o melhor é tentar o site Airbnb. Ou então tente pelo Petit Anúncio, no Anibis. São sites que pode tentar arranjar alguma casa aqui. Ou então tentar arranjar alguém que lhe alugue um quarto. Nos supermercados, também ao pé da linha de caixas, tem um placar e nesse placar tem vários anúncios e às vezes encontra também anúncios de pessoas que alugam ou casa ou então alugam um quarto. Também pode tentar através disso. Também outra dica, tem o jornal 24 horas, que sai todos os dias, mas à quarta-feira sai um suplemento à parte só sobre imobiliárias, em que alugam, vendem, tem esse suplemento lá. Os sites que eu vou falar é os sites da parte francesa, porque pode haver algum site diferente na parte alemã que eu não conheça. Os sites que nós utilizamos aqui mais é o HomeGate CH, o Imoscat 24, o Imostreet e o Immobilier. E nestes sites consegue encontrar casa.
Não esquecendo que aqui na Suíça não é como em Portugal. Em Portugal você tenta alugar uma casa, pelo menos há alguns anos atrás, tentava alugar uma casa e não era a imobiliária que o escolhia, era você que escolhia a casa. Aqui o que acontece muito, nós candidatamos para uma casa e são 20 ou 30 pessoas a candidatar-se para essa casa e depois nós não ficamos com essa casa. Porquê? Porque não somos nós que escolhemos a casa, são as imobiliárias que nos escolhem a nós. Os papéis para alugar casa são os seguintes: precisa das 3 últimas folhas de ordenado, precisa de uma folha em como não deve nada, essa folha chama-se persuites. Muitas das imobiliárias também pedem o seguro, que é o seguro de menagem, ou o seguro da casa. Depois precisa de dar uma caução, que são 3 rendas. E depois terá que entrar no site da imobiliária, preencher uma folha com a demanda em relação a essa casa. Esses papéis depois todos são enviados para a imobiliária e depois boa sorte, porque pode conseguir ficar com a casa ou não. E agora vou-vos falar do meu exemplo. O meu marido esteve no cantão de Solothurn, em Grecan. Ele foi trabalhar para uma empresa. Essa empresa, como ele estava sozinho, arranjou-lhe casa para ele ficar e ele pagava a casa à imobiliária. Entretanto, nós estávamos a pensar em ir, não é? Porque sempre pensámos em vir para aqui. E o meu marido ainda não tinha o permis na mão e conseguiu, num cantão de sol noturno, alugar uma casa de 4 peças e meia. Na parte alemã, como eu trazia os meus filhos já crescidos, 2 deles, então era muito mais complicado, então optámos por vir para a parte francesa. Como viemos para a parte francesa, na altura demos baixa desse apartamento, né? Chegámos a viver lá, pagámos uma renda e depois teriam que arranjar uma pessoa para esse apartamento, senão, como tínhamos um contrato, teríamos que pagar a renda até arranjarem uma pessoa para esse apartamento. Por acaso, graças a Deus, só pagámos um mês e conseguiram arranjar logo uma pessoa. Viemos para a parte francesa e na altura a pessoa que lhe tinha alugado o apartamento em Solothurn, quando o meu marido disse-lhe que teria que dar o apartamento porque vinha para Lausanne, na altura disseram logo que era muito difícil alugar apartamentos aqui em Lausanne. E acabou por ser verdade. Não sabíamos na altura que fora de Lausanne seria um pouco menos complicado, mas também na altura não tínhamos carro, então a vir de transportes fora de Lausanne para Lausanne, em que o meu marido entra muito cedo e não teria transportes para chegar a horas ao trabalho, fora de Lausanne. Então tudo era muito, muito complicado. E nós também não sabíamos outra coisa, porque em Solothurn eles sabiam, o meu marido tinha dito que vinham os meus 3 filhos e que vinha eu, mas que eu ainda não estava a trabalhar, mas que ia procurar trabalho e conseguimos alugar. Em Lausanne era muito, muito complicado. O meu marido passou dias e dias a sair do trabalho, a ir procurar casa, a inscrever-se. Eu lembro que de Portugal eu procurava-lhe sites, nesses sites procurava casas, mandava eu mesmo de Portugal, porque ele estava a trabalhar e eu tinha mais tempo, mandava-lhe e-mails para essas casas, ele ia ver algumas casas, porque ainda por cima, aqui quando você entra nos sites, para alugar, para ir ver a casa, muitas delas têm uma hora e um dia marcado. E muitas delas, às vezes, a hora marcada era às 5 da tarde até às 6, então tornava-se muito complicado. Posso-vos dizer que o meu marido chegou aqui no mês de agosto. No mês de agosto foi muito difícil encontrar casa, então ele foi para um albergue, que até era um albergue ali na parte ao pé de Vidi.
A única coisa que, e ainda por cima, como era um albergue, as pessoas não podem, vocês sabem que não podem viver num albergue, o meu marido tinha que andar de 7 em 7 dias, tinha que tirar a mala do quarto para novamente fazer uma inscrição para continuar mais 7 dias. Então teve assim mais ou menos 3 semanas ou 4 semanas a fazer isso. Depois conseguimos encontrar-lhe um estúdio, em que são estúdios mobilados, que eles nos arrendam. São estúdios, como são mobilados, são muito caros. Candidatou-se a várias casas, o que nós chegámos à conclusão, e foi uma senhora que explicou ao meu marido, porque se não fosse essa senhora, até hoje não sabíamos o porquê. Como o meu marido, quando se candidatava a essa casa, candidatava-se com o meu nome. E com a minha filha, nem se candidatava com os meus outros 2 filhos, mas candidatava-se só com uma filha, porque sabíamos que se levasse só uma filha, seria mais fácil encontrar uma casa do que levar com 3 filhos. Então, ao candidatar-se, punha o meu nome. Como eu não tinha as minhas fichas de salário, porque eu não estava aqui na Suíça, então eles não lhe davam a casa. E era devido a esse contratempo que a gente não conseguia alugar casa. Quando a senhora explicou isso ao meu marido, nós tentámos alugar outra casa. Então o que é que nós tivemos que fazer? Primeiro, em Lausanne, na altura que nós viemos, havia muita procura. Hoje em dia não faço a mínima ideia, mas na altura havia muita procura. Lembro-me que eu já estava cá, fui ver uma casa e havia cerca de 30 pessoas à frente a ver a casa no mesmo dia. Como eu já vos disse, tinha uma hora, umas horas e uma data marcada para a visita. Depois, outra coisa que depois soubemos, que se o meu marido, mesmo eu não estando cá, mas se o meu marido estivesse cá e tivesse posto o nome só dele e da minha filha, eu conseguia uma casa de 2 peças, 2 peças quer dizer um quarto e uma sala. Mas como nós não sabíamos, o meu marido, para ser o mais depressa possível, porque já estava perto da hora de eu vir, porque estava tudo planeado para eu vir em novembro, e estava a ser difícil alugar uma casa, e o que é que eu não conseguia vir para aqui sem ter uma casa alugada. Então o que é que nós fizemos? Ele candidatou-se a uma casa, um estúdio, e nesse estúdio só pôs o nome dele. Como só pôs o nome dele, conseguiu logo o estúdio. O estúdio tinha a linha de comboio ao lado. Fomos para um estúdio 5 pessoas. Vivi num estúdio que é um quarto, uma cozinha e uma casa de banho durante 7 meses. Durante esses 7 meses que nós vivemos num estúdio, tivemos a sorte dos nossos vizinhos serem impecáveis. Ninguém fez queixa de nós e nós conseguimos ficar nesse estúdio durante 7 meses. Cheguei aqui em novembro, comecei a trabalhar em dezembro e quando comecei a trabalhar ainda não descontava o suficiente para juntar o meu ordenado e o ordenado do meu marido para alugar uma casa com 3 filhos. E só quando em abril consegui um trabalho a fazer entregas de jornais e depois também um trabalho à noite nas limpezas, só quando consegui esses 2 trabalhos, em que aumentou muito mais a nossa renda mensal, aí conseguimos nos candidatar. Depois de 3 meses, candidatámos para uma casa e aí conseguimos uma casa de 3 peças e meia, ou seja, 3 peças e meia, uma casa de 2 quartos e uma sala. E vocês perguntam-me, então, e como é que 2 quartos e uma sala com 3 filhos, como é que vocês fizeram? Vou dizer que no início ainda pusemos os 3 miúdos no mesmo quarto, mas passado um tempo, porque ainda vivemos lá desde 2014 até 2017, e passado um tempo, como tínhamos um filho e uma filha praticamente na idade adulta, era complicado eles estarem no mesmo quarto. Eles próprios já se estavam a sentir um bocado mal, embora eles não me dissessem nada, mas eu estava a sentir que eles estavam um bocado mal. Então o que é que nós fizemos? Desistimos da nossa sala
e pusemos num quarto as duas filhas e no outro quarto o meu filho, e ficámos sem sala durante uns meses. Por isso é que depois, em 2017, nós queríamos uma casa de 4 peças para termos um quarto para cada um de nós, ter uma sala para estarmos em reunião, a ver televisão. Fizemos tudo para alugar uma casa de 4 peças, mas para alugar essa casa de 4 peças em Lausanne seria muito caro. A nossa única opção era procurar uma casa onde tivéssemos conciergerie. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e destas dicas, e tchau, até o próximo vídeo.